Boa noite. Como conquistar o voto do cidadão em uma única mensagem veiculada pela televisão e pelo rádio em apenas 15 segundos? Como dizer algo que possa seduzir, encantar, convencer, persuadir o eleitor em tão pouco tempo? Esta é a tarefa hercúlea, custosa, danosa, laboriosa de milhares de candidatos a deputados estaduais e federais em todo o Brasil, que verdadeiramente necessitam se virar nesta missão impossível. A maioria segue o formato padrão, falando genericamente sobre mudanças, contra a corrupção, a favor de reformas e por melhorias na saúde, na educação, na previdência, além de religiosos, que usam indevidamente o nome de Deus, buscando o auxílio da providência divina. O próprio nome vira uma estratégia. E assim, Ronaldinho Cover, Aécio Ribeirão das Neves, Lula Defensor, Scarlett O'Hara, Mr. M, se misturam a tantos outros por todo o país. Muitos tentam se diferenciar pela criatividade, discutível, utilizando frases de efeitos, slogans, rimas e jingles. O humor é uma das armas e tem Tiririca, o abestado, o candidato novamente a deputado federal por São Paulo, um modelo que parece dar certo, está em primeiro lugar nas pesquisas de voto, embora este goze realmente de um tempo maior para dizer tá com o saco cheio de política, vote no Tiririca, parodiando ainda uma das mais clássicas cenas do cinema em que Luke Skywalker retira a máscara de Darth Vader em Star Wars. Pegando carona no Tiririca, o candidato por Minas Gerais a deputado federal, Edson Moreira, afirma enfaticamente em sua mensagem: vote com segurança, senão você vai morrer. Já o humorista Geraldo Magelo, ceguinho, candidato pela primeira vez a deputado federal por Minas Gerais, brinca com sua deficiência visual dizendo: se o amor é cego, a justiça é cega e tivemos até presidente cego, por que não um deputado cego? Já em Pernambuco, seguindo a linha da graça ou desgraça, o candidato Dengue aparece matando um mosquito com as mãos. Jesus, 333, de cabelos longos, coroa de espinhos e túnica branca, pede o voto e paz para o Estado. Já o candidato Josafá Ribeiro, com a mão no coração, pede o voto para o eleitor, fechando emocionado a sua mensagem, dizendo: eu te amo. O jingle é outro instrumento utilizado e no Paraná o candidato a deputado estadual Chique Jeitoso parodiou o hit Tique-Tique Nervoso da banda Magazine, buscando seduzir o eleitor a votar no Chique Chique Jeitoso. Os exemplos são inúmeros. Um fala passa régua, é o zap neles. O outro diz que vai estourar a boca do balão e um boneco estoura um balão e João Rasgado usa também a roupa rasgada no horário eleitoral. Em meio a este palanque eleitoral midiático, percebe-se um eleitor ainda confuso, indeciso, que em poucos minutos na urna eletrônica terá que escolher o presidente, o governador, o senador, o deputado federal e estadual de sua preferência. Para os quase 143 milhões de eleitores brasileiros, apenas um conselho em 2 segundos: se vira. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2014, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, você acessa a gente aí, onde quer que você esteja, e participa deste programa pelo 35, se você estiver fora de postos, 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Na noite de hoje, a gente recebe pela primeira vez, é um prazer recebê-lo, o procurador do município, o Dalmo Roumier. Ele vai estar com a gente aqui até às 10 da noite e você participa desse programa com as suas perguntas para ele. Tem alguma coisa acontecendo, alguém está dizendo alguma coisa na produção aí. Sim, vamos apresentar para você as palavras, a introdução aí da jornalista Natália Carvalho. A Procuradoria-Geral do Município é o órgão que representa judicialmente a cidade. Além disso, realiza atividades de consultoria, assessoria jurídica ao Poder Executivo e execução da dívida ativa. A finalidade deste órgão é auxiliar, controlar e executar tecnicamente as atividades jurídicas e correlatas de interesse do município. Para falar sobre os temas da Procuradoria, recebemos o procurador Dalmo da Silveira. Dalmo da Silveira, qual que é o seu nome completo? Porque ele é Dalmo Luiz Roumier da Silveira. Dalmo Luiz Roumier da Silveira. Confunde muito você lá com o Edalmo? Sempre. Muitas pessoas colocam a gente como uma dupla do governo. Dalmo e Edalmo. Dalmo e Edalmo. E ele traça o bordão de que
com ele é sempre a solução e comigo é sempre o problema. Então nós trabalhamos junto lá. Então você está lá na procuradoria para solucionar problemas. Basicamente é isso, né? Eu costumo dizer, William, que tem dois tipos de advogado no mundo. Tem os que criam os problemas e tem os que solucionam problemas. Eu costumo me filiar na segunda hipótese aí. A gente tenta sempre trabalhar o melhor possível para encontrar a solução que é viável naquele momento para aquelas demandas da Procuradoria, que não são pequenas, né? Nós trabalhamos bastante lá. Acaba que toda a administração pública, ela acaba passando pela Procuradoria. Um pedido de parecer ou uma defesa no processo judicial, alguma coisa. Mas a gente tenta sempre se empenhar e procurar uma solução que dê um pouco mais de agilidade, né? Essa questão da máquina, que é sempre muito pesada, muito complicada de gerir. O procurador, então, seria o advogado de defesa do município? Exatamente. A Procuradoria ela é dividida, ela tem a figura do Procurador-Geral, que é o cargo que hoje eu ocupo, de livre escolha do prefeito, entre advogados da comarca de Poços de Caldas que tenham reputação ilibada e algum conhecimento jurídico. A lei fala em notório conhecimento jurídico. O que não é o meu caso. Não me filio nisso simplesmente porque a humildade me leva a crer que a gente sempre aprende todo dia. Então, essa questão é muito mais de aprendizagem do diário, né? Dentro da Procuradoria tem essa figura que é eleita pelo prefeito, escolhida pelo prefeito dentro dos advogados de confiança dele, e abaixo do Procurador-Geral nós temos a figura do Procurador-Chefe, que também é de livre escolha do prefeito. Nós optamos nessa administração em manter a figura do advogado Dr. Mário Marques, que é um servidor de carreira da Prefeitura, como Procurador-Chefe. Eu entrei na Procuradoria em substituição ao Dr. João Monteiro, que todo mundo lembra bem, infelizmente nos deixou o ano passado. E ela cuida de toda a representação ativa e passiva dentro do município, judicialmente falando. Ou seja, nós representamos o município toda vez que uma pessoa ingressa com uma ação contra a prefeitura e também executamos a dívida ativa do município, fazendo a defesa nos processos trabalhistas e conduzindo todos os processos administrativos internos. Ou seja, nós somos obrigados a dar pareceres em todas as compras que o município faz. A Procuradoria é composta, então, de 2 cargos, digamos assim, de confiança do prefeito e 22 procuradores de carreira, que são pessoas que fizeram concurso e estão na prefeitura há bastante tempo e divididos em várias áreas. Então, é um sistema bem complexo e muito difícil de gerenciar no dia a dia, né? Porque a demanda é sempre muito maior do que aquela velocidade que a gente quer dar na solução dos problemas. Um dos problemas, você falou em problemas, já que você é o solucionador de problemas, inclusive eu estou com um problema na minha conta bancária, eu queria depois que você pudesse resolvê-la, que já está faz tempo. Não sei se é o mesmo problema seu, né? Sempre é nosso, né? Todo dia. Mas, assim, uma das questões que foi encarada pela população como um problema a questão do lixo em Poços de Caldas, né, que agora, recentemente, houve uma nova empresa realizando esse trabalho, até deu uns dias que a falta dessa empresa, a população realmente sentiu, os sacos pretos ficaram espalhados aí pela cidade inteira. E essa contratação dessa empresa que gerou uma série de questionamentos, como é que você poderia explicar para a gente, Dalmo, essa questão? Eu acho importante, William, a gente sempre fazer um retrospecto histórico de determinadas coisas, até para que isso não se perca no tempo, né? Uhum. A administração, a filosofia do prefeito Heloísio, quando ele entrou na administração, nós fizemos um trabalho ali na Secretaria de Serviços Públicos e detectamos que a Secretaria de Serviço Público ela tinha vários contratos diluídos. Ela tinha uma empresa que fazia a coleta de lixo domiciliar urbano, ela tinha uma empresa que fazia a poda de árvores, tinha uma outra empresa, um outro contrato que fazia o recolhimento desse resto da poda de árvore. Então, era uma coisa muito descentralizada e com muitas empresas. Isso, obviamente, dentro de uma lógica administrativa moderna, que é uma lógica que a cidade precisa, pelo tamanho que ela tem, trazia muitos problemas para a gente. Porque você tinha um problema você podava a árvore, e a empresa que era responsável pelo recolhimento da poda de árvore não ia, você tinha que mover uma ação contra aquela empresa, adverti-la e tal. Existia uma interdependência. Era muito complicado, era um processo muito complexo. Aí o prefeito entendeu, logicamente, ele entendeu pela unificação desse serviço. Ou seja, vamos fazer uma grande licitação,
unificando todos esses serviços na figura de uma única empresa para facilitar o nosso gerenciamento diário com relação a ela. Se a empresa deixou de cumprir, nós temos quem responsabilizar. Não fica naquele jogo de empurra, entendeu? Nós não recolhemos porque o nosso contrato não nos dá direito de recolher, quem tem que recolher é a outra empresa. Então, fizemos a licitação. Obviamente que uma licitação desse tamanho é uma licitação polêmica, ela não é pequena. É uma licitação com valores estimados de 22 milhões de reais ao ano. Ela trouxe alguns questionamentos internos, isso foi ao longo do ano passado, precisamente de agosto daquele ano, do ano passado, até dezembro, foi quando finalizamos o processo licitatório. Nós, de uma maneira inédita, conseguimos, junto ao Tribunal de Contas, reverter liminares que foram dadas pelo próprio Tribunal de Contas no sentido de paralisar a licitação. São poucas as prefeituras do Estado que conseguem reverter uma liminar da forma como conseguimos. E foi constatado pelo Tribunal de Contas, foi acompanhado pela Câmara, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Estado. É uma licitação que nós, da Procuradoria, temos absoluta certeza da lisura do processo. Nós acompanhamos todo o processo, fase a fase. E chegou no final, sagrou-se vencedora a empresa Vina, que foi que apresentou a melhor proposta para a Prefeitura. Obviamente que nós tínhamos uma empresa, que era a empresa Embralixo, que estava no curso do contrato dela. E ela teria que encerrar esse contrato para dar lugar para essa empresa nova que foi ungida ao serviço por meio da licitação. Nós já esperávamos que nessa fase de transição fosse haver algum tipo de desencontro. Isso é natural. Uma empresa que trabalhou para o município por alguns anos e vislumbrando a finalização do contrato dela, era natural que ela fosse deixar algumas coisas para trás ou fazer o serviço de uma maneira não satisfatória. Natural um certo corpo mole, né? Como foi o que aconteceu, né? O que o poder público fez foi se preparar para isso. Mas ainda assim nós tivemos uma defasagem aí de 3 dias de recolhimento. Eu não sei dizer em números exatos, precisos, mas 3 dias de recolhimento deve representar algumas toneladas de lixo no meio da rua da cidade. Isso está exigindo da nova empresa um esforço concentrado para colocar as coisas em ordem. E eu acredito que a população tem visto já algum resultado desse serviço. A Vina tem feito um bom trabalho dentro da área central de Poços de Caldas, ainda há algumas deficiências nos bairros, mas eu acredito que num curto espaço de tempo aí as coisas devem voltar ao normal. O principal ganho com essa licitação, é um assunto também polêmico, mas é um assunto que é relevante para a cidade, é que essa empresa ela veio também para gerenciar o aterro sanitário, que às vezes cria alguns problemas aí, alguns factoides que são levados à população por meio da imprensa, por meio de alguns determinados vereadores, mas a empresa que foi contratada também para fazer a coleta de lixo domiciliar, ela vai trabalhar nessa questão do aterro sanitário. E nós estamos com a expectativa de que seja muito bom esse serviço. Pelo menos esse novo contrato, ele nos deu alguns instrumentos, algumas ferramentas jurídicas que vão agilizar a cobrança em caso de ineficiência por parte da empresa, entendeu? Então, eu acho que foi uma licitação muito válida, dentro de uma proposta muito ousada do prefeito, mas que vai trazer alguns benefícios para a cidade, com certeza. Pelo que você está explicando, só para a gente encerrar esse assunto especificamente, a empresa que foi contratada, então ela vai cuidar, se é que a gente pode colocar essa palavra, da cadeia produtiva, aí, no sentido de cuidar do lixo, cuidar da varrição, cuidar da poda, cuidar do aterro, ela vai cuidar de tudo que se refere a isso, o que antes não era feito. Basicamente. Exatamente. Porque eu acho que às vezes as pessoas entendem, talvez seja essa uma grande dúvida por parte da população, por parte de todos nós, que uma empresa que tem um contrato tão grande do ponto de vista financeiro, ela só faria determinado tipo de situação, né? Só cuidaria mais do lixo. Exato. E aí, quando se referencia a isso, pode ser que haja realmente esse tipo de questionamento. Né? Porque é preciso compreender o contrato como um todo, né? Se você pegar simplesmente a coleta de lixo domiciliar urbano e falar, olha, nós estamos pulando de um contrato que havia no passado de 400 mil para um contrato de 22 milhões ao ano, realmente. Não é preciso ser muito há um superfaturamento para entender aí, né? que existe uma coisa complexa com relação a isso. Mas nós não estamos tratando de um contrato de coleta de lixo domiciliar urbano.
Nós estamos tratando de um contrato de coleta de lixo domiciliar urbano, limpeza e varrição, poda de árvores, gerenciamento do aterro sanitário, construção de uma segunda fase do aterro sanitário. Então, e tudo isso por ordem de serviço. É importante também que fique claro que a Prefeitura, o município de Poços de Caldas, vai pagar por aquilo que foi efetivamente demandado. Ou seja, tem determinados serviços que, se não couberem no orçamento, não serão implementados, não serão exigidos que sejam feitos pela empresa, entendeu? Então, é um contrato com uma visão moderna. Eu acho que, pela lógica que o nosso prefeito está seguindo, é muito mais fácil gerenciar esse contrato do que gerenciar 10 contratos diversos, né, com o município. E a grande lógica disso, William, acho que a cidade não comporta mais determinadas condutas amadoras na administração pública. Quando você lê o seu editorial, inclusive brilhante, eu compactuo muito com muitas das ideias que você coloca ali, a gente tem que entender a política como uma coisa mais profissional. Chegou o tempo em que a população já não aceita mais o político palhaço. Já não dá mais para conviver com o político que faz factoide, que leva as coisas com um amadorismo muito grande. Nós temos que profissionalizar a máquina. Essa é a grande lógica e a grande tema desses próximos anos aí. Infelizmente, a gente não vê muito isso nas eleições, né? Porque se você notar, o Tiririca está no primeiro lugar nas pesquisas em São Paulo, né? Nada contra, né? Mas, enfim, política com seriedade é o que a gente mais precisa nesse país, né? E se a gente for levar sempre por esse lado do humor, não vai dar para achar tanta graça nos próximos anos, né? Exatamente. De tudo que está acontecendo. Bom, a gente está falando aqui com o Dalmo, né, procurador do município, a sua pergunta pelo 37216955. Eu vou fechar esse bloco com uma pergunta que parece que está no ar, e aliás, para falar que está no ar, está quase no ar, que é a questão do monotrilho, que parece que está aí na sua pauta de assuntos a serem discutidos aí. Então, na sequência, a gente vai saber como é que está a situação do monotrilho aqui em Poços de Caldas do ponto de vista jurídico. Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje. Em 17 de